Olá pessoal, meu nome é Marcelo Fontes. Estamos aqui com mais um vídeo da série de dimensionamento de estruturas metálicas de acordo com a NBR 8800. Hoje nós vamos tratar de elementos de travamento e como eles são feitos na norma, e também vamos acrescentar aqui alguns conhecimentos aí que não estão presentes na bibliografia nacional e não são tão simples de encontrar. Bom, antes da gente falar sobre os critérios de norma, sobre como calcular, a gente precisa definir qual que é o conceito de uma rigidez ou de um elemento de contenção. Então, imagine aqui que a gente tem uma coluna, né, de comprimento L, e que a gente carrega essa coluna com uma carga que seja a carga crítica dela, a carga que vai levar essa coluna à flambagem. Perceba que nessa equação as únicas variáveis que eu tenho são a inércia da coluna, ou seja, isso aqui depende do perfil da coluna que eu estou usando, e L, o comprimento dela, certo? Então, quando eu carrego ela com a carga crítica, ela tende a flambar nesse modo, que é o que a gente chama de primeiro modo de flambagem, certo? Agora veja o seguinte, se eu aumento a inércia da coluna, veja que a relação da carga com a inércia da coluna é diretamente proporcional, ou seja, se eu aumentar aqui de 2 vezes, eu vou aumentar 2 vezes aqui. Acontece que, se eu fizer isso, eu estou mexendo num item importante em termos de economia para a obra, que eu estou mexendo em peso de aço. Aumentando a inércia, eu vou estar provavelmente mexendo no peso do perfil. Principalmente porque os problemas que a gente tem de flambagem ocorrem na menor inércia do perfil. E a maioria dos perfis que a gente utiliza são perfis tipo I, H, o perfil U, né? E geralmente os problemas de flambagem ocorrem na menor inércia. Então, para aumentar muito a menor inércia do perfil, eu tenho geralmente mexer na mesa do perfil, né? Tanto aumentando a largura da mesa quanto a espessura. Isso torna o perfil muito caro para poder ter um ganho de resistência considerável. Mas se a gente considerar mexer no comprimento de flambagem da coluna, a gente vê que a relação é inversamente proporcional. Então, quanto menor o comprimento, eu vou ter um ganho que é o quadrado, né, de resistência. Então, imagine, se eu fizer aqui o L sendo metade do comprimento de flambagem, e fazendo essa conta, a gente vai ver que se eu reduzir pela metade o comprimento de flambagem, eu aumento em 4 vezes a carga crítica. Então, é muito mais simples, muito mais econômico eu acrescentar um travamento na minha viga, na minha coluna, perdão, e com isso obter uma carga crítica muito maior do que a carga crítica se eu fosse mexer no perfil I, né? No perfil, na inércia do perfil, né? Com isso eu obtenho, obviamente, a coluna flambando no segundo modo. Então essa é a função de um travamento. O que é? É ser capaz de modificar o modo de flambagem de uma coluna. Isso é muito importante, esse conceito, porque não basta apenas, a gente vai ver mais adiante, que não basta apenas eu colocar um travamento que seja capaz de promover uma carga aqui nesse ponto, mas sim dele ser rígido o suficiente para que a coluna em si, após carregada, mude o seu modo de flambagem, desse que está aqui em vermelho para esse que está aqui em amarelo. Então, resumindo, o conceito de travamento, então, é uma contenção capaz de modificar o modo de flambagem do elemento. Veja que a gente vai ter que obedecer 2 critérios e a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Bom, então é o seguinte, para dimensionar o travamento, a gente precisa saber para qual carga a gente vai dimensioná-lo, né? Tem 2 formas de obter essa carga, eu vou tratar das 2 aqui. Na verdade, tem mais formas de fazer isso, tem forma muito mais complexa do que a que eu vou fazer. O que eu estou tratando aqui agora, vou tratar sobre travamentos nodais, né, travamentos discretos, porque didaticamente falando é muito mais simples da gente entender esse sistema de travamento que se eu falar, por exemplo, sobre travamento contínuo, enfim, travamento relativo, onde a relação entre a carga que eu estou aplicando na coluna com a carga que vai para o contraventamento não é tão direta. Então, para que a gente entenda o conceito então de travamento, de onde vem as cargas, que a gente vai achar na norma, falar sobre travamento nodal é muito mais simples, eu acho que fica mais prático para a gente poder entender. Então é o seguinte, imagine que eu tenho uma coluna, né, e ela tem uma deformação inicial, que a própria norma já obriga a gente a fazer, porque a gente tem que fazer análise de segunda ordem,
E eu estou chamando essa deformação inicial da coluna de delta. Então ela já tem uma certa curvatura inicial. Então, assim que eu carregar essa coluna, imediatamente eu tenho um momento oriundo dessa carga que está vindo, que é o momento de segunda ordem, que é P vezes o delta. Certo? Agora, o que eu quero obter, na verdade, é uma curva de flambagem dessa forma, onde o meu comprimento de flambagem é a distância entre esse ponto e esse. Né? Nesse caso aqui, metade do comprimento, assumindo sempre metade do comprimento, para poder facilitar nossas contas. Para que eu obtenha esse modo de flambagem, então eu tenho que inserir ali uma contenção lateral na coluna. Bom, essa contenção ela vem associada a uma reação. Quando a coluna tender a flambar, ela vai carregar esse ponto aqui de tal maneira que ela vai transferir uma carga para essa contenção. E essa contenção, então, tem que ser capaz, entre outras coisas, de resistir a essa carga. Mas se a gente pensar nessa carga de reação como sendo uma carga que anularia um momento inicial aqui, nesse ponto, e calculasse, então, qual seria o momento que essa carga aqui faria nesse ponto aqui da viga, a gente ia chegar nessa relação que, na verdade, é o cálculo de um momento de uma viga com uma carga no meio do vão. Uma carga, na verdade, a uma distância x de um apoio, né? Que nesse caso aqui a gente vai tratar como sendo no meio do vão. Se você substituir L sobre 2 aqui, você vai obter aquele cálculo lá que é PL sobre 4 e tal. Mas a forma genérica é essa, então eu tenho que... O momento, então, que eu preciso inserir nesse ponto aqui para anular o momento P vezes delta seria dessa forma. Seria esse aqui, que seria a relação dessa carga de reação com essa distância que eu estou colocando aqui, na verdade é L sobre 2 que eu estou tratando agora. Então, se eu igualar então, o momento resistente que eu tenho aqui com o momento que está sendo aplicado oriundo da carga lá em cima, e fizer essa conta, eu vou chegar à conclusão que a resistência aqui, essa contenção aqui tem que ser capaz de resistir, de imprimir no sistema, é igual a 2 vezes P vezes delta sobre S. Fazendo essa conta aqui, igualando isso aqui com isso aqui, e óbvio, com S sendo igual a L sobre 2. Fazendo essa conta, você vai obter isso aqui. Né? Agora, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Apesar de a gente ter chegado na carga em que a contenção tem que ser capaz de resistir, isso só não é suficiente para poder modificar o modo de flambagem dessa linha vermelha para essa linha amarela. Ou seja, eu não consigo modificar, fazer com que a coluna passe a flambar no segundo modo, simplesmente acrescentando um travamento aqui e falando que esse travamento resiste a essa carga. Só isso não é suficiente. Veja por quê. Num dos artigos que vai estar aqui no final do vídeo, tem um estudo muito interessante que relaciona a quantidade de travamentos com a rigidez que esse travamento tem que ter e como o modo de flambagem da coluna vai evoluindo à medida que eu mexo na rigidez do travamento. Então veja bem, esse ensaio aqui foi feito para uma coluna e aqui está representando os travamentos por essas 3 molas cuja rigidez é igual e ele chamou de beta. O que eu quero nesse ensaio? Eu quero dimensionar essa coluna considerando que o comprimento de flambagem dela seja a distância entre os travamentos. Então a carga que eu quero chegar, carga crítica da coluna que eu quero chegar é essa aqui. Π ao quadrado é I sobre L ao quadrado. Veja que é uma carga fixa, né? O I vem do perfil, é fixo. O modo de elasticidade e o π são fixos. E o L eu já determinei quando eu coloquei o meu travamento naquele ponto ali. Veja que isso vale para o travamento igualmente espaçado, tá? Então, se eu plotar num gráfico, a carga crítica que eu tenho na coluna, quando ela não tem nenhum travamento, que seria o L aqui, seria na verdade 4L, né? Com a carga que eu quero atingir, que é essa aqui, com a coluna flambando entre os pontos. E no eixo X aqui eu plotar a relação da rigidez que eu tenho com essa carga, veja que aqui nesse parâmetro aqui a única coisa que varia é realmente a rigidez do travamento. Porque o L é fixo e a carga crítica também é fixa, que já foi definido o comprimento que eu quero chegar. Então, esse parâmetro aqui é justamente para normalizar esse eixo aqui. Mas na verdade o que manda aqui é esse beta aqui. Como o beta geralmente é um número grande e tal, então para normalizar ele dividiu pela carga vezes o L aqui, para ficar um número pequeno aqui fácil de comparar. Então veja o seguinte, quando eu tenho essa relação aqui da rigidez com a carga muito pequena, abaixo de 1 aqui, ó, bem aqui no início, a coluna, mesmo que o meu travamento aqui seja suficiente para resistir à carga, a coluna continua flambando no primeiro modo. E a carga que eu estou chegando, a relação da carga crítica da coluna
flambando como se não tivesse nenhum travamento. E a carga crítica com esse travamento, mas um travamento pouco rígido, é em torno aqui de, sei lá, pegar esse ponto aqui, 20% da carga que eu quero chegar. Ou seja, ele acrescenta uma certa rigidez aqui sim, no sistema, dá um certo acréscimo na carga crítica, porém ele não é suficiente para atingir a carga que eu quero. Quando eu igualo esse valor aqui, da rigidez, essa relação aqui entre a rigidez e a carga igual a 1, eu já obtenho o segundo modo de flambagem, que ainda é diferente do que eu quero. Eu quero que ele flambe entre esses pontos aqui. E eu estou, nesse caso aqui, eu estou com o L, na verdade, do dobro, né? Que é esse L mais esse L aqui, então você está flambando aqui no meio do vão, né? Para uma relação aqui da rigidez de todos os travamentos que estão aqui pela carga. Então, na verdade, a rigidez igual para todos, mas a rigidez de um deles só, dividido pela carga, né? Rigidez individual nesse caso. Mas veja que aqui eu obtive um modo de flambagem, mas o L aqui está o dobro do que eu quero obter. Eu obtive o segundo modo de flambagem, eu consegui alterar o modo de flambagem, mas não é o que eu desejo, porque minha carga, o meu alvo é esse aqui, aquele flambe entre os travamentos. Então, nesses casos aqui, a gente diz que o travamento não é 100% efetivo. Ele é capaz de oferecer algum ganho ao sistema. Óbvio que a gente viu, se reduzir aqui pela metade o ganho, a carga crítica sobe 4 vezes, né? Mas ele ainda não é suficiente para atingir o meu objetivo, que é o travamento 100% efetivo. Então ele aqui não é 100% efetivo ainda. Então eu vou lá e aumento mais um pouquinho aqui para 2 aqui a carga, dessa relação aqui para 2. Aí o que acontece? Eu obtive o terceiro modo de flambagem, mas veja que aqui meu L equivalente, o comprimento equivalente de flambagem aqui, seria 1,5 vezes o comprimento que eu quero obter. Então veja, eu tenho todos os travamentos aqui trabalhando, mas a coluna ainda continua flambando com um comprimento maior do que a distância entre travamentos. Meu comprimento ainda não continua 100% efetivo, mas eu já obtive um ganho aqui também considerável. Agora, quando essa relação passa de 3,4, aí sim eu obtive meu travamento aqui funcionando com 100% de efetividade. Eu tenho a minha coluna flambando entre esses pontos aqui que eu tenho. Bom, o que esse gráfico aqui nos diz então? Primeiro e mais importante deles é o seguinte: não basta eu dimensionar meu travamento só para carga, porque pode ser que a rigidez dele não seja suficiente para poder modificar o modo de flambagem, e minha coluna, então, se dimensionada só pela carga, pode ser que esteja dimensionada contra a segurança. A minha carga de flambagem seja muito menor do que a carga para que eu estou considerando nela. Ou seja, minha resistência, a resistência da coluna é realmente muito menor do que aquela que eu estou considerando no meu cálculo. Então isso é muito perigoso. O segundo ponto importante aqui é o seguinte: nem sempre colocar um monte de travamento é a solução ideal. Porque veja, à medida que eu vou aumentando a quantidade de travamentos, a rigidez que eu preciso ter em cada um desses travamentos aqui é muito grande para eu conseguir o efeito que eu quero. Porque uma maneira simples de explicar isso aqui é pela lei de Hooke. Imagina o seguinte: você tem uma viga, você imaginar isso aqui como uma viga biapoiada. Vamos fazer aqui mais. Você imaginar isso aí como uma viga biapoiada com uma carga no meio do vão, por caso onde eu tenho um travamento, né? Aqui eu vou ter um delta. Lembrando da lei de Hooke, a gente sabe que F é igual a Kx. Se eu substituir, se eu colocasse aqui nesse ponto aqui uma mola, né? Então a rigidez da viga nesse ponto aqui, a esse deslocamento aqui horizontal, não estou falando de rotação de viga, tá? Estou falando do deslocamento dela linear aqui nesse ponto. Se eu quisesse calcular a rigidez da viga neste ponto aqui, bastava eu dividir o deslocamento que eu obtive pela carga que eu estou aplicando, eu tenho a rigidez dela aqui nesse ponto, certo? Agora, a gente sabe que à medida que a gente aproxima, à medida que esse gráfico aqui vai andando, eu tenho aqui, ó, à medida que eu vou aproximando esse apoio aqui da extremidade da viga, eu vou tendo um deslocamento menor. Então, quanto menor o deslocamento, maior é a rigidez naquele ponto. Se eu for aproximando aqui ao passo eu chegar muito próximo do apoio, eu vou chegar aqui ao infinito, né, que seria o apoio ideal. Então, é o seguinte, em resumo, se eu tenho um apoio só no meio do vão, um travamento só no meio do vão,
A rigidez que eu preciso obter para que ele mude aqui o modo de flambagem, geralmente é menor do que se eu tiver 3. Porque a força que eu vou ter que fazer nesse ponto aqui, para que eu mude o modo de flambagem dessa viga, vai ser muito grande. O que vai acabar governando são esses 2 pontos aqui, ó. Que é isso que mostra nesse ensaio aqui, ó. À medida que eu vou aumentando a rigidez desses pontos, aí sim eu tenho a viga travada nesse ponto e nesse. Então é isso que a gente precisa obter. Precisa pensar o seguinte: dependendo da carga que eu tenho na coluna, e se ela não está muito próxima da carga crítica, de repente com um travamento no meio, eu resolvo isso de forma satisfatória sem ter que incluir um monte de travamento nisso. Porque quanto mais travamento eu colocar, mais rígido ele fica. Mais rígido ele vai ter que ser. Para eu poder dimensionar minha viga nesse ponto, considerando que ele vai ser realmente 100% efetivo, é claro, né? Se não for isso, aí eu vou ter que fazer uma análise de flambagem do elemento para ver se aquela rigidez que eu estou colocando lá, com aquela rigidez que eu estou colocando, em qual modo de flambagem a minha coluna se encaixa e dimensionar para aquele comprimento correspondente, o que dá um trabalho absurdo se for fazer isso, né? Então, o que a gente sempre busca aqui é tentar o travamento 100% efetivo. Esses casos aqui são casos paliativos, que podem trazer alguma determinada economia e tal, mas a gente traz junto isso aí um esforço computacional grande, né? Então, imagine, por exemplo, você tem um galpão que tem 200 metros de fachada. Se você for colocar 3 linhas de travamento na coluna, isso aqui é 200, são 3 vezes aqui 200 metros de comprimento, né? Então, e lembrando que quanto mais travamento você coloca, mais rígido ele precisa ser, mais peso vai embora nisso aqui. Então, você precisa realmente fazer uma conta se é necessário ter essa quantidade de travamento. Você não consegue resolver com uma quantidade menor, atingindo uma resistência satisfatória da coluna. Claro que envolve outras coisas também, como você vai ter que verificar a deformação do prédio e tal, a inércia da sua coluna, enfim. Isso vai estar envolvido. Mas para o caso da flambagem em si da coluna, vale a pena você fazer esse estudo e ver se realmente eu não consigo resolver com menos travamentos, né? Então esse texto aqui embaixo está falando exatamente isso. À medida que eu vou aumentando a rigidez dos travamentos, eu vou conseguindo modificar gradativamente o modo de flambagem até eu atingir 100% de efetividade. A partir desse ponto aqui, ó, não adianta eu acrescentar mais rigidez no elemento, porque ele não vai mais mudar o modo de flambagem. Para esses 3 pontos aqui onde eu tinha, não vai fazer mais efeito nenhum, a coluna vai continuar flambando, esse mesmo vai voltar jogando peso fora, tá? E obviamente a gente viu que isso aqui começa a ter uma efetividade interessante para a gente quando a gente tem essa relação aqui, ó, igual a 2, que eu tenho aqui, eu obtive aqui pelo menos o terceiro modo, né, que já está mais próximo do modo que eu quero atingir. Essa distância aqui entre o que eu estou tentando atingir e o que eu obtive já está bem menor. Então, é exatamente isso que fala. E então, pelas recomendações da norma, isso aqui é da norma americana, né? Na verdade, e se a gente fizer uma comparação com o que a gente obteve aqui fazendo esse cálculo simples, a gente vai ver que 2P sobre S, na verdade, vindo aqui, olhando aqui o F é igual a KX, que é usado aqui para um elemento linear, né? Veja que o 2P sobre S, ele trata como 2P sobre L, que o L dele, que é a distância de travamento, nós estamos chamando de S. É a minha rigidez. O F aqui da fórmula da lei de Hooke, que é o meu R, né, que é a reação. E o delta é esse deslocamento inicial que a gente está tendo aqui naquele ponto, né, que vai me promover aqui um encurtamento ou alongamento do meu elemento de travamento. Agora veja que ele incluiu aqui, obviamente, um fator de segurança, né, que é 0,75. Você vai ver que na norma brasileira ele inverte isso aqui, joga em vez de φ, ele joga o gama aqui para cima como 1,35, mas é o mesmo fator, você só inverteu aqui. 1 dividido por 0,75 dá 1,35. E aqui ele acrescentou aqui, obviamente, então, o fator que leva em consideração a quantidade de travamentos, levando em conta que só passa a ser interessante quando a gente tem 2 ou mais, esse n aqui igual a 2, né, que é essa relação aqui igual a 2. Então veja que ele entra aqui sendo 4 menos 2 sobre n, né? Quando eu tenho um travamento só, então esse valor aqui passa a ser 2 aqui, então fica 4P sobre L dividido por φ. Uma outra coisa interessante que a gente tem que notar é o seguinte: a força que ele sugere que a gente use para poder dimensionar aqui o elemento de travamento,
Se a gente fizer uma analogia aqui com a fórmula que a gente obteve aqui, eu tenho o seguinte, ele está pegando 1% da carga. Para essa carga de 1%, se eu fizer a conta aqui, igualar essa carga de 1% com a minha carga que eu obtive de reação aqui, eu chego num delta inicial aqui de L sobre 400. A gente viu no vídeo anterior que a norma manda a gente colocar um deslocamento inicial, uma deformação inicial no eixo da barra de H sobre 300, aliás, no topo da coluna, né, sobre H sobre 333. Né? Então veja que aqui, para o eixo da barra, é como se a gente estivesse considerando um L sobre 400. Né? É uma deformação inicial no eixo da barra de H, né, no caso aqui H da coluna, sobre 400. Então essa carga aqui equivale a isso, a ter uma excentricidade inicial ali, não um desaprumo, mas uma deformação inicial do eixo da barra de H sobre 400, fazendo essa comparação aqui com as equações que a gente obteve aqui fazendo esse cálculo manual. Bom, de novo, isso aqui é válido para travamentos discretos, como está descrito aqui, tá? Não vale para travamento contínuo, e isso é travamento discreto, quer dizer travamento nodal. Né? Isso aqui foi feito para que eu preferi explicar isso dessa forma, porque eu acho que fica muito mais claro a gente entender, primeiro, como chega na carga, e segundo, qual que é a importância da rigidez do elemento na obtenção do modo de flambagem que a gente deseja. Aqui eu trouxe um exemplo, que eu te chamei aqui de exemplo curioso 1, tem um outro exemplo também curioso, e eu estou chamando ele com esse nome pelo seguinte, isso aqui raramente você vai ver acontecer, principalmente aqui no Brasil. Mas é um negócio que é possível e funciona bem. O exemplo aqui está todo em unidades imperiais, o que importa aqui não são os valores, na verdade, mas o conceito que está por trás desse sistema de travamento que eu quero mostrar. Aqui a gente tem uma coluna carregada com 20 kPa, 120 kPa, e eu tenho uma viga que vejo que a viga está passando atrás da coluna. Se eu fizer um corte aqui em cima, eu vou ter essa vista que eu tenho a coluna, que é um perfil I, uma viga passando na lateral dela e eu estou travando essa coluna, não nesse sentido aqui da viga, mas eu estou travando essa coluna no sentido da menor inércia dela. Veja que eu estou ligando a minha viga aqui à mesa do perfil aqui. Então eu estou utilizando a resistência e a flexão da viga fora do plano da viga para travar a coluna. Veja que interessante. Se você for ver todas as recomendações que tem na nossa norma e for ver também o que você aprendeu na sua faculdade, eu tenho certeza que ninguém te falou a respeito desse tipo de travamento. Mas ele existe e funciona. Tá? A maioria dos casos de obras que você vê aí, quando você pega alguma consultoria e tudo mais, se você apresentar esse travamento aqui no seu projeto e não mencionar nada de onde está vindo isso aqui, se tiver alguém do outro lado lá fazendo o papel de consultor, provavelmente ele vai dar pau no seu carro falando que a sua coluna, o comprimento de flambagem dele é 2 vezes o valor que você está usando, porque ele não está considerando isso. E aí cabe a você, sabendo disso, e é isso a intenção desses vídeos que a gente faz, trazer assuntos que não são discutidos no meio acadêmico, quando a gente está fazendo em nível de graduação, pelo menos, eu tenho certeza que ninguém vê isso lá, e que acabam extrapolando para o meio técnico, porque muita gente não aprofunda no estudo e acaba não utilizando isso, seguindo os conceitos mais triviais como sendo os únicos existentes aí no meio técnico, que na verdade não. Então quem sabe essas coisas acaba se diferenciando no mercado, então é por isso que eu trago esses assuntos mais fora do comum aí, para a gente poder discutir aqui. Então veja bem, sabendo disso então que a minha viga vai travar aqui com a inércia dela nesse sentido aqui, né, na verdade a flexão da viga que vai travar a coluna, o cara faz aqui as contas. Bom, vamos lá, o número de travamentos é um N, que a gente viu lá é 1, então aquele fator lá que leva em consideração a quantidade de travamentos na coluna e tal, passa a ser 2. Ele calcula aqui então qual que é a rigidez requerida desse travamento, dessa viga aqui, e veja que aqui agora a gente não está falando de rigidez axial do elemento mais. Eu tenho que saber a rigidez, a flexão. A rigidez, na verdade, a rigidez é o deslocamento da viga que é provocado por uma flexão naquele ponto.
Então ele calculou aqui a rigidez que aquele elemento tem que ter. Agora, como que eu vou saber a rigidez da viga naquele ponto ali? Eu tenho que analisar essa viga com uma carga no meio, que é a carga que eu vou ter que aplicar mesmo, né? Que é a carga do travamento, que está vindo aqui. Se a gente lembrar que uma viga com a carga no meio, o cálculo da flecha é FL ao cubo sobre 48 é aí, daqui a gente já consegue tirar a informação que a gente precisa. Então, e lembrando também que isso aqui, na verdade, como é um deslocamento linear aqui, não é uma rotação, então é o mesmo caso daquela lei de Hooke. Então, F é igual a Kx, que nada mais é do que essa fórmula aqui reescrita. Então, K, na verdade, é o beta, o X é o delta, o F é aquilo ali. Com isso aqui, ele está fazendo essa conta. Justamente, aqui eu tenho a rigidez, na verdade, né? Que é o 5.33, o EI. E aí, ele está fazendo isso aqui para ver, bom, eu tenho que achar um perfil para isso, então qual a inércia que ele tem que ter que me dê a rigidez adequada naquele ponto. Então, ele calculou aqui a rigidez requerida. Com isso, ele foi lá e escolheu um perfil, que é esse perfil U aqui, né? Aqui estão as propriedades dele, então ele dimensionou esse perfil para essa carga aqui, ó. Mas não uma carga de compressão, isso é uma carga de flexão. Ele jogou essa carga aqui no ponto, fez essa conta aqui de quanto é que dava o momento nessa viga e calculou essa viga aqui, ó, veja, FB, que é de bending, calculou a tensão que essa carga estava provocando nessa viga aqui e comparou com a tensão de escoamento do perfil. Nesse caso aqui é um aço A36, o 36 KSI. Então, com isso, ele conseguiu dimensionar essa viga aqui, servindo como travamento dessa coluna, por meio da flexão da viga. Então, veja que aqui eu não estou falando de uma carga comprimindo um elemento que tem que estar perpendicular. Então, de novo, nem sempre o travamento tem que estar perpendicular à direção que eu quero travar, entendeu? Ou paralelo ao movimento que eu quero travar, né? Mas você vai ver, inclusive na norma, tem as recomendações de que o elemento tem que estar em ângulo, chegando preferencialmente em ângulo reto com aquele ponto, mas isso não é verdade. A gente está vendo aqui que você tem outras maneiras de fazer isso. É claro, aquele caso que o elemento chega perpendicular aqui à alma da viga, seria o ideal, óbvio que é ideal. Nesse caso aqui é muito mais caro eu travar a viga desse jeito, travar a coluna com uma viga desse jeito, do que eu travar com um elemento aqui. Eu gastaria muito menos peso fazendo um travamento ali realmente perpendicular aqui à alma. Isso sem dúvida alguma. Mas tem casos de situações de projeto que às vezes eu não posso passar uma viga ali. Não posso chegar com um travamento na coluna ali, não tem como. Então é preciso saber que eu tenho essa alternativa aqui, sem ter que onerar muito a coluna, né? Coluna geralmente tem carga de compressão muito alta. Então, vale a pena mexer no travamento dela e economizar na coluna, mesmo que eu gaste um pouco mais no travamento. Ainda assim, tenho certeza que o peso da coluna vai ficar muito menor e vai compensar essa diferença. Então, esse é um exemplo bastante curioso. Tenho certeza que para muitos de vocês isso é novidade e vale a pena a gente ter isso em mente. Claro, tem muito mais assunto para tratar sobre isso. Eu estou tratando aqui de maneira superficial, mas pontos que geralmente a gente não vê aí nos cursos de graduação e dependendo do que você for fazer em pós-graduação, você também não vê. Você vê isso aqui estudando artigos, pesquisas, estudando dissertação e tal. Eu vou dar uma referência de artigos aí no final, para vocês poderem ver esses assuntos lá e estudar. Um outro exemplo que eu chamei aqui de exemplo curioso 2 é o seguinte. A gente falou no vídeo passado lá sobre sistemas lean-on, que na verdade, aquele caso da coluna escorada ou coluna contraventada, aquela que não tem estabilidade por si própria, né? E depende de um elemento adjacente para poder ficar estável. Esse aqui é um exemplo aqui, eu extraí de um artigo, imagino que seja do Joseph Ura também, não me lembro agora. Acho que é esse aqui mesmo, Joseph Ura. Só a representação aqui que está errada. Na verdade, essa coluna tem que ter um deslocamento vertical aqui para o sistema funcionar, senão ela é estável. Obviamente, ela acaba sendo estável por si só. Então, esse exemplo aqui, ela tem que estar... ele tem que ser capaz de deslizar, que senão essa carga também não entra aqui. Tá? Enfim, é uma questão de representação só, mas para entender o exemplo aqui, a gente não precisa desse detalhe. Então, aqui primeiro ele trata de um conceito somatório de P que a gente vai falar sobre ele agora. Imagina o seguinte, essa coluna que eu estou carregando aqui, eu tenho dois modos possíveis de flambagem para ela,
considerando, obviamente, que eu posso ter uma condição intermediária aqui, que é essa, e uma condição de 100% efetivo, que é essa, né? Então, se eu travar essa coluna, pode flambar tanto assim, que é o que ele chama de modo sway, ou sway mode aqui, e essa aqui, que seria realmente a fully braced, ou realmente 100% efetiva aqui o travamento, é onde ela já vai flambar entre esses comprimentos comprimentos aqui entre travamentos. Veja que aqui meus travamentos aqui são todos rotulados, tá? Bom, aí o que acontece? Supondo que eu tenho um sistema aqui em que minha coluna vai flambar dessa forma, sway, aqui, né? A resistência desse sistema total aqui é tal que ela vai estar em equilíbrio, ou vai estar segura quando o somatório da carga que eu tenho nessa coluna mais a carga que eu tenho nessa coluna seja menor do que o somatório da carga crítica que eu tenho nessa coluna com a carga crítica que eu tenho nessa coluna, ambas flambando dessa forma aqui. Então, ou seja, resumindo, para eu saber se esse sistema aqui está seguro, eu calculo a carga crítica desta coluna aqui flambando dessa forma, desta coluna aqui flambando dessa forma, e soma as duas cargas críticas. Se o resultado delas for maior que a carga que eu tenho atuante, se o somatório dessas cargas críticas for maior do que o somatório das cargas que eu tenho atuando nessas duas colunas, então o sistema está estável, beleza, essa coluna, esse sistema aqui funciona. Porém, se eu quiser dimensionar essa coluna com a carga de flambagem, considerando a distância entre travamentos, né? Ou seja, eu quero atingir essa carga aqui, ó, alvo, aí eu vou ter que mexer na inércia dessa coluna de cá, supondo que essa coluna aqui é a coluna que segura aqui. Supondo, por exemplo, que essa coluna aqui está na menor inércia, essa aqui está na maior inércia, né? Então essa aqui vai servir de travamento para cá de lá. Aí eu tenho que mexer então na rigidez dessa coluna aqui, como a gente já viu anteriormente, para que ela seja capaz de mudar o modo de flambagem nesses pontos aqui, né? Você imprimir realmente uma restrição nesses pontos de maneira que ela não se desloque aqui, ou desloque muito pouco, a ponto de o modo de flambagem ser dessa forma. Então, se a gente plotar isso aqui num gráfico, onde no eixo X eu tenho a relação entre a inércia dessa coluna B e a inércia da coluna A, e aqui a carga crítica de flambagem que eu tenho no modo sway com a carga que eu quero atingir aqui, né? A gente vai ver que eu só atinjo essa condição quando a inércia dessa coluna for 15 vezes maior do que a inércia da coluna que eu quero travar. Então, resumindo, se eu estiver abaixo disso, eu vou estar nesse modo aqui. Então, eu tenho que dimensionar essa coluna, esse sistema aqui, pelo método da somatória das cargas, que é esse que está aqui. Ou seja, somar a carga crítica das duas colunas neste modo de flambagem e comparar com a carga que está atuando, com o somatório das cargas que estão atuando. Se eu já atingir 15 vezes essa relação de inércia, aí sim eu posso dimensionar essa coluna aqui como uma coluna que flamba entre esses pontos de travamento. Agora, obviamente que esse arquivo esse exemplo está tratando só da relação entre a inércia e as colunas. Obviamente eu tenho que checar também se a rigidez desses elementos aqui e a carga para a qual eles vão ser carregados aqui é suficiente, né? Então eu tenho que dimensionar também os travamentos para aquelas condições que a gente viu no exemplo anterior. Então esse aqui é um exemplo bastante curioso, bastante interessante, que eu também tenho certeza que ninguém viu isso em graduação, que é o fato de você usar uma coluna para poder, sem nenhum ponto aqui de contraventamento em X ou em K, ou seja lá qual for, utilizando somente a inércia dessa coluna aqui, a rigidez dessa coluna, a flexão, para travar ou para modificar o modo de flambagem dessa coluna de cá. Isso eu tenho certeza que é... Se viu em algum curso, por favor, comentem aí abaixo. Eu duvido que alguém tenha visto isso aí no curso de graduação. Bom, a gente também tem uma outra regra, que é uma regra muito antiga. Quem já calcula há muito tempo isso aí, com certeza já sabe dessa regra dos 2%, que é o quê? Calcular o travamento por uma carga de 2% da carga que está atuante na coluna que eu quero travar, no caso aqui falando de coluna. É o seguinte, eu tenho uma coluna com uma carga P. Se eu quero saber para qual carga eu vou dimensionar aquele travamento, eu pego 2% dessa carga de compressão, jogo no meu travamento e dimensiono ele para isso. Bom, isso aí tem uns problemas, né?
A gente sabe, a gente acabou de ver, que só dimensionar a carga, só dimensionar o elemento para uma carga qualquer, não garante que aquele elemento vai ter rigidez suficiente para poder modificar o modo de flambagem da coluna. Então esse método dos 2% não leva a rigidez em comparação. Mas além disso, se você for pesquisar, e você vai achar, inclusive num dos artigos que eu tenho na bibliografia aí, acho que se eu não me engano em algum deles, fala inclusive se você dimensionar o seu elemento de travamento para 2% da carga, na maioria dos casos você obtém uma rigidez suficiente para poder mudar o modo de flambagem. Mas eu não acredito nisso. Eu realmente prefiro muito mais verificar sempre se o elemento tem rigidez suficiente, porque a gente viu um monte de fatores que influenciam no modo de flambagem da coluna. E a rigidez é extremamente importante. Então eu sugiro que você sempre verifique a carga e a rigidez. Bom, feito isso, então a gente já entendeu os conceitos sobre travamento, como eles são calculados, qual que é a importância do travamento, da rigidez do travamento na obtenção do modo de flambagem que a gente espera, né? Viu alguns exemplos aí que são pouco usuais no dia a dia de projeto nosso, mesmo no meio acadêmico, mas que são efetivos e são possíveis de serem utilizados, né? Então a gente vai entrar agora no que a nossa norma fala. Então vai ser mais aqui uma apresentação do que está na norma com algumas explicações, mas basicamente estou reproduzindo aqui o conteúdo que está na norma. Bom, para a norma a gente tem, ela trata só de 2 tipos de travamento. A gente vai ver que tem mais tipos de travamento. A gente já viu inclusive esses outros tipos de travamento, mas a norma trata só de 2 tipos, que é o travamento nodal e o relativo. O travamento nodal, ele não depende de um ponto adjacente para poder estabilizar o ponto que eu quero travar, que é esse caso aqui, por exemplo, onde eu tenho aqui uma coluna, um prédio, né, por exemplo, e aqui eu estou ligando ele em algum elemento extremamente rígido. Por exemplo, aqui eu tenho uma encosta aqui, rochosa, por exemplo, um exemplo absurdo talvez, mas eu estou ligando meu prédio naquela... Óbvio, ninguém vai fazer isso aí, mas só um exemplo aqui, algum ponto realmente indeslocável aqui, fixo, e eu estou travando esses nós aqui naquele ponto. Veja que o travamento desse ponto não depende desse, nem depende desse, e assim sucessivamente. Então esse aqui é um travamento nodal, que é o que a gente utilizou no início desse vídeo, justamente para estudar a efetividade dos travamentos, a obtenção das cargas e tudo mais, né? O travamento relativo é aquele que mais aparece no dia a dia de projeto nosso, e ele é mais difícil também de obter a relação de carga, a relação de rigidez e tudo mais, justamente porque eu dependo da vizinhança daquele ponto que eu estou travando. Então, imagine aqui que esse aqui é um caso típico de um contraventamento, por exemplo, né? Em que o travamento desse ponto aqui depende do deslocamento daquele ponto adjacente, que depende desse aqui, que depende daquele outro, e por assim. Então é difícil você obter realmente a relação que você tem de carga desse elemento, porque ele é influenciado pela rigidez desse ponto e da rigidez daquele ponto lá, mas eu quero saber a carga nesse ponto. Então ele é mais complexo, por isso que a formulação para cálculo de travamento relativo é mais complexa, e é por isso que eu preferi falar nesse assunto quando a gente tratou dos conceitos. O travamento nodal, que é muito mais simples de entender, e aí a gente consegue extrapolar para o travamento relativo, né? Então, para contenção de pilares, a norma manda a gente utilizar esse critério aqui para travamentos relativos, contenções relativas, né? Você vai utilizar uma carga, veja aqui, uma carga menor do que 10%, do que 1% da carga da coluna. E por que isso? Faz até sentido, porque o travamento relativo, ele se desloca mais, né? Então, quando você tem um deslocamento, aquela carga que você está contendo, na verdade, ela dissipa um pouco com o deslocamento. Então faz um pouco mais de sentido, sim. E aqui a rigidez que a gente tem. Veja que aquela relação ainda se mantém, ó, da rigidez do elemento. Ó, 2P sobre L, que a gente está usando lá o P sobre S, né? E o gama R é o fator de segurança, que na norma americana vem aqui embaixo com 0,75, na brasileira está como 1,35. Já os travamentos nodais, que foi aquilo que a gente trabalhou lá,
aí sim eu tenho uma contenção realmente do nó muito maior, então eu tenho que fazer uma força contrária muito maior, né? Então ele usa aqui uma carga de 1%, que é aquilo que a gente viu lá para a norma americana, que estava no artigo do Joseph Ura, e aqui a mesma relação, ó, 2P sobre L, 2P sobre S, que nós usamos lá. O γ R é o fator de segurança, que estava aqui lá como 0,75, e aqui é aquele fator que está lá como sustenidozinho lá, que leva em consideração a quantidade de travamento, porque travamento nodal é importante. Já para contenção de vigas, a gente tem dois tipos, não dois tipos, mas duas maneiras, dois efeitos que a gente precisa conter. Um é a translação lateral da viga e outra é a torção dela naquele ponto, né? Então é importante que a gente tenha em mente isso aqui. Nós vamos ter que checar duas coisas para o mesmo travamento, né? Se ele é suficiente para conter o movimento lateral da viga e se ainda assim ele é suficiente para conter a rotação da viga naquele ponto. É claro, tem pontos, por exemplo, que a gente pode travar a viga só a translação e não a rotação. E tem pontos que a gente pode travar só a rotação e não a translação. Por exemplo, o caso de uma viga de cobertura que você coloca a mão francesa, né? Então, dependendo de como você quer calcular aquele ponto, você pode considerar que ela está travada só a rotação e não a translação. Se a sua viga de cobertura, por exemplo, tem uma rigidez lateral muito pequena, né? Então ela talvez não seja suficiente para poder impedir o entre um ponto de contraventamento e outro. Eu posso colocar uma mão francesa, por exemplo, numa terça que não faça parte do sistema de contraventamento, e naquele ponto eu estou considerando que ele está travando só a torção e não a translação lateral da viga, né? Se a minha viga de cobertura naquele ponto não tiver rigidez suficiente. Então, isso você pode jogar com esses critérios aqui de travamento de acordo com a necessidade da sua obra, né? Então, falando aqui de translação relativa, a gente vai chegar numa carga, veja que a carga do sistema entra como uma compressão no elemento. Então, como o esforço que eu tenho na viga é um momento, eu preciso transformar aquela reação num binário, que é exatamente o que ele está fazendo aqui, pegando um momento dividido pela altura que eu tenho aqui entre o centro de gravidade das mesas, né? Praticamente a altura do perfil, vamos dizer assim, para facilitar as contas. Então, se eu pegar o momento e dividir pela altura da viga, né? Lembrando que a distância entre os centróides das mesas, né? Eu tenho aqui uma carga, um binário, uma carga de compressão vai estar entrando no travamento. Então, bem aqui, ó, menos de 1% também. E esse CD aqui é um fator que vale 1 quando a contenção naquele ponto não vai ter curvatura reversa, e quando ele tiver curvatura reversa vai ser 2. Bom, LB aqui é a distância entre travamentos, como a gente tinha visto lá antes. E a translação nodal é praticamente a mesma coisa, só mudou esse fator aqui 10 e aqui é 2% da carga. Que é, na verdade, pegar o momento, dividir pela altura e multiplicar por aquele fator que a gente calculou aqui. Isso aqui me dá um binário, que é uma carga de compressão que vai estar entrando na viga lá. Isso aqui é uma contenção, na verdade, de translação. Tá. Agora, falando de contenção de torção, aí a gente tem que calcular, então, naquele ponto onde eu estou travando a viga, a torção, eu vou ter um momentinho que eu preciso checar se o meu elemento de travamento e a conexão desse elemento com a viga naquele ponto é suficiente para resistir a esse momento que eu vou estar aplicando aqui. E essa aqui é a rigidez que eu tenho do elemento. Então, a rigidez é calculada desta forma aqui, com essa equação. E a rigidez secante é onde eu vou entrar já com a questão da resistência da conexão. Porque é recomendável, por exemplo, quando você tem uma viga travando outra, que você coloque o enrijecedor ocupando toda a altura da viga. E aí você pode usar esse enrijecedor como parte da rigidez aqui desse conjunto. Então aqui você vai ver que você tem aqui a espessura do enrijecedor, a largura dele. Se você estiver fazendo uma conexão em que o enrijecedor contribua de alguma forma ali para a rigidez, a torção, então você entra com ele aqui na rigidez secante do elemento de travamento. Se não, isso aqui vai ser tudo zero, você vai ficar só com a rigidez do elemento mesmo, né? E aqui
em se tratando de torção, a gente pode ter o travamento contínuo, que a gente vai usar a mesma questão. Por exemplo, você tem uma laje em cima da sua viga, você tem um travamento contínuo, a torção. E até lateral também, né? Mas supondo que seja, por exemplo, uma telha, né? E eu quero checar se ela vai ter rigidez suficiente, então eu uso essa fórmula. É a mesma fórmula aqui, na verdade, porém alterando só a rigidez secante aqui, para esse elemento. Alguns pontos importantes que a gente precisa lembrar aqui no travamento de viga. Quando a gente tem travamento de viga, né, a gente lembra que é o seguinte: geralmente a viga é carregada de cima para baixo, né, então a mesa superior da viga é que está comprimida. Então o travamento dela, a translação, tem que impedir a translação, o movimento lateral da mesa superior. Então, que no caso aqui está citando a mesa comprimida, né? Se você tem uma viga bem apoiada, obviamente a mesa comprimida é a mesa superior. Claro, você tem uma viga contínua, no ponto onde você tem um apoio intermediário, obviamente o momento inverte e você tem que prestar atenção na mesa inferior, porque é ela que vai ser o elemento instável do sistema naquele ponto ali. Tá? Nas vigas que a gente tem balanço, por exemplo, obviamente a gente tem que dar atenção a toda a mesa inferior da viga e a norma recomenda que na extremidade do apoio a gente coloca também um travamento na mesa tracionada. Já os travamentos situados aqui em ponto de inflexão, você tem que colocar o travamento nos dois, tanto nas duas mesas, né? Mas o ponto de inflexão aqui não é um ponto de inflexão no diagrama, não, tá? Por exemplo, você tem uma viga, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Quando você tem uma viga, por exemplo, sei lá, bem engastada aqui, em que ela vai se deformar dessa forma. Aqui eu tenho um ponto de inflexão. Então, nesse ponto, eu tenho que botar um travamento na mesa superior e na mesa inferior. Então, é disso que ele está falando aqui. Já as contenções de torção, ele não exige que seja colocado próximo à mesa, mas, obviamente, você precisa garantir que o elemento e a conexão com a viga que você está travando tenha resistência suficiente ao momento de torção que vai ser gerado naquele ponto ali. Bom, aqui eu trouxe um exemplo que está na norma, inclusive, e você vê que, dependendo da maneira como você analisa esse desenho, você acha algumas coisas que não são muito coerentes. Veja, por exemplo, é o seguinte: aqui a norma não considera, só está considerando aqui travamentos com elementos chegando aqui perpendiculares aos eixos que eu quero travar. Certo? Ou paralelo ao movimento que eu quero travar, né? Vamos lá. Então, se você tem aqui, por exemplo, uma laje de um edifício, considerar que esse piso aqui está suportando uma laje, que seja um piso, esteja suportando uma laje maciça, ou steel deck, um elemento rígido aqui, né? E você está utilizando algum meio de conexão entre as suas vigas e a laje, por exemplo, conectores de cisalhamento, praticamente você não tem caso nenhum de instabilidade por falta de travamento, né? Mas mesmo assim você vê aqui que, nesse caso aqui, essa coluna, a norma sugere uma contenção aqui. Mas veja que logo abaixo aqui ela fala vigas não usadas como escora. Não, tudo bem. A escora é um elemento de compressão, mas a efetividade dessa escora aqui depende da flexão dessa viga aqui, se eu não tivesse uma laje aqui. Tendo uma laje aqui em cima, esse travamento aqui praticamente não é necessário, porque a própria laje, quando a coluna tender a movimentar para esse lado aqui, por exemplo, já é suficiente para poder travar. Num dos artigos que eu estou colocando, tem um exemplo muito interessante de como você travar essa coluna aqui sem essa escora, promover o travamento dessa coluna aqui simplesmente colocando algum elemento de ligação da coluna com a laje e economizando uma viga. Então, é possível usar a própria laje para poder travar essa coluna. Inclusive, você tem casos em que você tem construções em que você tem aquela laje lisa apoiada sobre elementos metálicos, apoiada sobre colunas metálicas sem vigas, entendeu? Então, assim, é óbvio que o sistema de travamento das colunas
do sistema de travamento, prevendo que a laje trave-se a coluna, é possível, embora muita gente aí no meio técnico não considere isso, né? Mas esse caso aqui da coluna de borda é um caso bastante interessante que dá para ser tratado. Agora, se eu não tivesse aqui uma viga, uma laje, supondo que se fosse uma grade de piso, que aí sim não vai me dar rigidez nenhuma nesse sentido, aí óbvio, só essa escora não seria suficiente, eu teria que contar, obviamente, com a flexão dessa viga aqui no plano dela. Fora do plano dela aqui, para poder servir de travamento para essa coluna, como aquele primeiro exemplo que a gente viu, que eu chamei de exemplo curioso 1. Né? E caso tenha que aumentar muito essa rigidez, não seja suficiente, assim, eu boto um contraventamento aqui, e calculo isso aí como contraventamento relativo, com travamento relativo. Mas você vê que esse desenho aqui dá margem a várias interpretações aí, e algumas delas, inclusive, acabam não fazendo muito sentido. Bom, aqui só alguns exemplos, estão nos artigos que eu vou citar no final, da maneira como você pode fazer um travamento. Tem algumas coisas que eu achei interessante. Por exemplo, aqui é um travamento aqui a torção. Então veja que é o seguinte, aqui eu tenho o deck aqui em cima, né, e eu estou usando aqui uma viga travando na outra. Obviamente que essa viga é muito menor que aquela. E eu nem estou levando aqui o enrijecedor até o final da alma não, tá vendo? Estou interrompendo ele um pouco antes. É possível fazer isso. Tá? E aqui é a maneira como eu calculo a rigidez dessa contenção. Um outro exemplo aqui bastante interessante é imaginando que eu tenho uma viga aqui embaixo e meu piso está aqui embaixo. Aí é o seguinte, se meu piso está aqui embaixo, minha viga está sendo carregada de cima para baixo, nessa viga aqui, essa carga que está entrando, ela está entrando pela mesa inferior. Embora a minha mesa superior continue sendo a mesa comprimida, o efeito da carga aqui é estabilizante. Porque, veja bem, quando a viga tentar fazer esse movimento aqui, a carga puxa ela de volta. Então, aqui, se a mesa superior tender a sair para lá, ela vai me provocar um momento nesse sentido. Né? Vamos rabiscar aqui. Se a minha mesa tentar sair para lá, ela vai fazer esse movimento aqui. Porém, a carga está aqui. Se eu pegasse aqui o centro de giro, o centro de torção aqui, ela ia estar fazendo um momento no outro sentido aqui, tendendo lá. Então essa carga é estabilizante. Né? Mas é um efeito interessante aqui, eu não preciso preocupar com o travamento lá em cima, e sim aqui, que é um efeito que é chamado de efeito de distorção, esse tipo de flambagem. Então esse travamento aqui tende a impedir a distorção, na verdade. Aqui são travamentos parciais em que esse enrijecedor aqui não vai até em cima, então ele fica afastado de uma largura B, tem um limite para obedecer isso aqui, tá? E isso está tratado nesses artigos que eu estou falando, esses dois artigos aqui estão no mesmo, esses dois exemplos estão no mesmo artigo, se vocês pegarem lá o artigo vocês vão conseguir entender. E aqui uma outra forma de fazer um travamento da torção também, ó, entendeu? Por meio de um contraventamento em X aqui da alma. E são maneiras de se trabalhar, existem N maneiras, você vai ter que ver qual que é o caso que você pode aplicar no seu, de repente até inventar um outro sistema de travamento que atenda essas condições todas. Eu só queria trazer alguns exemplos para poder mostrar como esse assunto é complexo, como pode ser estudado, e para dar para a gente pelo menos um start, para a gente ter pelo menos ideias aí de como tratar o assunto. Aqui são mais exemplos aqui, então basicamente a mesma coisa que estava lá, aqui uma viga, travamento por viga, só que a viga está soldada, está parafusada. Aquele travamento, muito usado em ponte, esse sistema aqui também, trava tanto a torção quanto translação. Aqui aquele mesmo que a gente tinha falado lá, só que mostrando que a carga está aqui, o piso está aqui, né, na verdade, nessa viga, então tem um efeito estabilizante. Aqui é um travamento que a norma não fala, que é o travamento contínuo, tá? Que tem efeitos aí de distorção, aqui já flambagem lateral e tal. E você tem maneiras de você checar se esse tipo de travamento aqui está sendo efetivo ou não no seu caso lá. Então, por exemplo, eu posso ter uma viga aqui sem travamento nenhum ligando entre elas, usando só o deck para travar. Mesmo esse deck não sendo de concreto, por exemplo, um deck de madeira aqui em cima, e checar se a minha viga, mesmo sem eu colocar nenhum elemento ligando uma a outra, se ela está efetivamente sendo travada, né? Eu posso usar como travamento contínuo. Esse aqui é um caso bastante interessante. Tem um exemplo, tem um artigo inteiro sobre travamento considerando deck,
que está na bibliografia que eu vou mostrar, só que ela está como um elemento de madeira, mas a formulação é toda feita genérica, então dá para ser aplicado também. Bom, o que a norma não tratou? O que a gente viu lá? Travamento relativo, que é esse travamento aqui. Travamento discreto. De novo, para você saber se um travamento é relativo, basta passar um corte nos elementos que ele está travando. Se ele cortar algum elemento que você está usando para travamento, então ele é travamento relativo. Se ele não cortar, nenhum é nodal. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e passar um corte aqui, ó, no corte ele passou por esses elementos aqui de travamento. Então, isso aqui é um travamento relativo. Mesma coisa aqui, ó. Eu passei aqui, ele cortou aqui, então é um travamento relativo. Aqui, ó, se eu passar esse elemento aqui, eu passei um corte aqui, não tem nenhum elemento travando aqui nesse trecho. Então, é um travamento nodal ou discreto. Porém, a norma não tratou desses dois casos aqui que a gente falou nesse vídeo, que é o travamento contínuo, onde a gente tem um deck, e o travamento que é o sistema lean-on, né? Que é você travando um elemento somente com a rigidez de um outro elemento, né? Sem utilizar nenhum sistema adicional para isso, nenhuma escora para isso, um elemento diagonal aqui, por exemplo, como esse, que esteja apoiado, fixado em um outro ponto e tal. Eu estou simplesmente usando a rigidez de um elemento para travar o outro, né? E veja que isso é possível para a viga também. Imagine que você tem uma viga aqui e eu quero promover uma conexão entre elas de maneira que eu use a rigidez dessa viga aqui para conter lateralmente a de cá. Isso também é um sistema nenhum, não vale só para a coluna não. É bastante interessante, infelizmente a norma, mas aqui no caso, se eu não me engano, nem a norma americana tem. Eu não me lembro de ter achado isso aqui lá, ter visto isso lá. Embora todos os artigos sejam que eu consultei aí sejam de professores americanos, mas eu não me lembro de ter visto isso na norma americana também não. Mas a norma então trata dos casos aqui A e B, que cobre muita coisa nossa, mas deixa de fora esses dois aqui que são importantes. Por exemplo, quando você quer fazer uma consideração de diafragma na cobertura para poder travar as terças de cobertura e eliminar aquele que a gente chama corrente rígida, o tirante rígido, os tirantes, né, de travamento das terças. Então você poderia fazer, por exemplo, uma verificação do diafragma da cobertura, né, utilizando esse sistema aqui de travamento contínuo. E aí sim, claro, você vai ter que verificar a questão da fixação da telha nos elementos e tudo mais, mas você vai ter que checar se ele tem rigidez suficiente para poder travar, né, se ela aguenta a compressão que está vindo aqui das terças, da terça, né, que a terça vai jogar na telha, e ainda checar toda a questão da fixação da telha. Mas é possível fazer isso, inclusive na norma americana de perfil de chapa dobrada, tem uma verificação lá em que você pode utilizar a própria telha travando a mesa superior da terça, né? Quando inverte, aí tem um fator de redução, mas mesmo assim, quando inverte o momento, né, ainda tem um fator de redução, mas mesmo assim ainda é possível considerar a telha travando a terça também. Enfim, mas isso vai ficar para um outro curso aí que a gente vai desenvolver futuramente. Esse aqui é só sobre perfil pesado. Bom, aqui então são as referências bibliográficas, né? O artigo eu acho mais interessante de todos aqui, que tem mais assunto, é esse aqui do Joseph Ura, Bracing for Stability. Se você botar no Google com esse nome aí, você vai achar ele um dos primeiros da lista lá. Na verdade, não é nem um artigo, é mais como se fosse um apanhado de um estudo geral sobre travamento. Então, tem muito exemplo, tem muita teoria sobre isso. E é um artigo bem completo, tem muita coisa mesmo. Talvez seja o melhor deles aí que eu consegui achar sobre o assunto. Tem um outro artigo dele mesmo, que chama Fundamentals of Beam Bracing. É um artigo bem antigo esse. O que eu tenho aqui é de 2001, mas esse artigo foi reescrito. Eu acho que ele é da década de 70 até, mas depois foi atualizado com estudos novos e tal. O mais novo que eu tenho deles é o de 2001. É também do Joseph Ura. Esse Joseph Ura é um professor da Universidade do Texas. Muito bom também, só que trata só de travamento de vigas. Então vai ter muita coisa lá, utilizando a laje, travamento nodal, travamento contínuo, travamento relativo, enfim, travamento torção. Tá? Esse outro artigo aqui,
também é muito interessante, é um artigo muito prático, o apelo matemático dele é bem diminuído, mas é um artigo bem assim para aplicação em escritórios, mesmo como ele está dizendo até aqui, ó, que é Simple Solution for Stability Problems in Design Offices, desse cara aqui, esse Shankar, né? Esse artigo, inclusive, é citado num dos design guides da ISC, né? Se não me engano, Design Guide 7. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse Design Guide 7, para um outro curso que eu tô pretendendo fazer aí. E, e esse é um artigo bem prático, dá exemplos de como fixar. Trata também de. Na verdade, trata mais sobre prédios de múltiplos andares, mas trata sobre galpões também. Trata sobre como se propagam as cargas ao longo dos contraventamentos. Então, dependendo da quantidade de elementos travados, você tem que jogar uma carga X lá no contraventamento em função disso. Então, ele mostra como essa carga se propaga ao longo da estrutura inteira. Então, é muito interessante e é muito prático, muito simples de entender. Claro, se você sabe inglês. Se você não sabe inglês, bicho, aí você tá mais do que atrasado, aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Mas, enfim, é um artigo bastante interessante. Esse artigo aqui também é muito interessante, trata basicamente dos artigos que a gente falou aqui no artigo do Fundamental Beam Bracing, mas ele trata também sobre travamento contínuo e dá toda a formulação de travamento contínuo aliás, desculpa, esse aqui não. Esse artigo aqui fala, na verdade, sobre travamento, utilização de flange bracings, travamento, a mão francesa, traduzindo aí, a eficiência da mão francesa no travamento, o travamento proporcionado por um deck, por exemplo. Na verdade, o artigo foi todo desenvolvido assim, de forma genérica e no final ele dá exemplos para construções de madeira, né? Mas como a formulação é bem geral, assim, então vale a pena você estudar porque o conceito que está lá serve para tudo. Bastante interessante. E esse aqui sim, aí é um artigo que é muito parecido com esse artigo aqui do Fundamental of Beam Bracing do Joseph Ura, mas ele trata também, ele aprofunda um pouco mais na questão da carga e da rigidez, inclusive fala de casos quando você tem travamentos com espaçamentos diferentes, travamento contínuo, cita lá a teoria de Timoshenko para essa questão dos travamentos e tal, um assunto que tem um apelo matemático não tão complexo também, mas mais complexo do que a gente vê aqui nesses outros artigos. Mas vale muito a pena dar uma estudada nesses artigos aqui, porque tem muito assunto interessante, e eu tenho certeza que você vai se deparar com isso aí ao longo da sua trajetória profissional, principalmente quem trabalha com cálculo, e tenho certeza que quando você utilizar algo que não é comum nas práticas, principalmente aqui no Brasil, onde ninguém gosta de estudar, né? Você vai encontrar aí pela frente um consultor que vai começar a questionar coisas, vai falar que você está errado, enfim. E você tendo embasamento teórico para discutir, aí não tem o que falar, entendeu? Aí você só apresenta o seu cálculo, apresenta o background que está aí, que você está utilizando, toda a teoria que está por trás disso aí, e aí não tem o que discutir. Quando você mostra de onde vem os assuntos, quando você mostra que você está fazendo certo, não tem ninguém que vai te questionar por isso, entendeu? Todos esses artigos aqui também, uma vantagem disso, foi tudo testado, foi tudo ensaiado. Então a maioria dos artigos que você vai ver que tem sempre no final tem uma adaptação feita por ensaio, ou ele cita alguém que depois fez um ensaio, ou o próprio artigo puxa um desses artigos aqui como referência e trata a comparação do resultado teórico com o ensaio. Então assim, você vai ver que isso está bem fundamentado. Então, você utilizando isso aqui e fundamentando bem seu cálculo, não tem ninguém que vai te questionar a respeito disso. E você vai se sair bem aí em qualquer projeto. Óbvio, desde que calcule certo, desde que utilize todos os conceitos da maneira como está descrito nos artigos. A gente não entrou aqui em detalhes e quais são as hipóteses de cálculo e tudo mais. Isso aí você vai achar lendo os artigos, uma quantidade absurda de informação. Um artigo, um livro muito interessante também, e que trata não só de travamento, mas como de tudo, de estabilidade, enfim, uma porrada de coisa. É um livro que chama Guide to Stability, se não me engano, do Galambos. É um livro que frequentemente ele é reeditado
Os artigos, como se fosse um apanhado de artigos e sempre que os artigos são atualizados, eles atualizam a edição do livro, acrescentam coisas novas e tal. É um livro que está sempre sendo relançado aí e acho que quem faz a compilação de tudo é o Galambos, se eu não me engano. Chama Guide to Stability. É um outro livro interessante para procurar. Isso para quem não quer ficar aí dentro da caixinha aí, né? Quiser pensar fora da caixa e trabalhar de maneira eficiente. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para dar mais um pouquinho de embasamento aí a respeito da análise de estabilidade que a gente viu no outro vídeo e da efetividade dos travamentos, a maneira correta de calcular os travamentos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu estou deixando aqui meus contatos. A ProSteel Consulting é minha empresa. Trabalho com projetos e consultoria na área de estruturas metálicas, concreto e fundações também. Meus contatos estão aqui do lado, tá? Eu gostaria de pedir que vocês acessassem lá a fanpage da página lá no Facebook, curtissem, tá aqui o link abaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Esse conteúdo é todo gratuito, então a única ajuda que eu peço de vocês é que me ajudem a divulgar o canal para que esses assuntos possam atingir um máximo de gente possível. Se gostou, deixa um like aí também, porque o próprio YouTube utiliza desse like de engajamento para poder sugerir os vídeos para você. Então, se você não tiver assistido e não tiver dado like, mesmo você marcando o sininho ali para ser avisado, se você não tiver engajado no vídeo, significa você clicar lá no like, esse conteúdo acaba não sendo prioritário para vocês, então você acaba não sendo avisado. E também peço, gente, que, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, para a gente poder atingir um número grande de pessoas e trazer mais assuntos interessantes, de repente sugestões aí, para a gente poder discutir no canal. Tenho algumas ideias aí de alguns cursos para poder fazer também. Tem muita ideia, muita coisa, eu preciso só estruturar isso aí de uma maneira mais didática. Também pretendo fazer um curso aí que provavelmente vai ser um curso que não vai ser gratuito, mas um preço acessível sobre dimensionamento de edifícios e dimensionamento de galpões, em que a gente vai conseguir englobar todos esses assuntos que a gente está tratando aí de maneira bem prática, né? Talvez trazer aí alguns exemplos reais aí para poder analisar e aplicar esses conceitos aí. Eu acho que aí a gente consegue fechar com chave de ouro. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês e vamos divulgar o canal.